Seção 132b, a resposta de Jesus com uma pergunta e 3 parábolas. Vamos ver essa resposta de Jesus depois dessa resposta que ele tinha dado para essa liderança religiosa, né? Que tampouco eu vou dizer para vocês com que autoridade estou fazendo essas coisas. Vamos lá, meus irmãos. Vamos ler Mateus. Vou descer aqui para a gente ver. Tem essa passagem toda praticamente de Mateus, depois inicia Marcos e Lucas também. Mateus aparenta estar mais completo nisso aqui, né? Depois vem Mateus, Marcos e Lucas. E aqui começa seguindo a sequência. Vamos ler essa parte aqui, meus irmãos. Vamos ler aqui a partir de Mateus. Vamos ampliar isso aqui para a gente ler. Vamos ampliar essa parte aqui. O que acho? Mateus 21, a partir do 28. O que acho? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Vinha, gente, é pé de uva, plantação de uva, tá? Quando a gente tem aquelas plantações de uva que fica pendurada, tudo vinha. Então vá trabalhar lá nas plantações de uva. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Isso foi Jesus perguntando para eles, né? Jesus perguntou para eles. O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Olha que interessante aqui, né, gente? Olha só o que aconteceu. Vamos colocar aqui. Ele fez a pergunta da parábola, né? O pai chegou pro menino, pro filho, né? Filho, vai trabalhar na vinha. Não, pai, não vou não, não tô afim, não quero. Aí chegou pro outro, vai trabalhar. Não, pai, pode deixar que eu tô indo. Aí o que disse, pode deixar que eu tô indo. Ok, pai, vou, não foi. Foi, deixou o pai na mão. E aquele que disse, não, pai, não vou não, não quero, pegou e foi trabalhar. Aí a pergunta de Jesus é, olha o que foi que Jesus perguntou. Ele disse, qual dos dois fez a vontade do pai? Qual foi dos dois que fez a vontade do pai? Aquele que disse, eu não quero, mas foi? Ou aquele que disse, eu vou, pode deixar comigo, e não foi? Aí eles disseram, foi aquele que disse que eu não quero, mas foi lá e fez. O que importa é fazer, não é falar. Aí Jesus pegou e respondeu para eles, eu digo a verdade, os publicanos, que são os cobradores de impostos, lembra deles? Já tratamos sobre eles. Os publicanos, pecadores, hein? E as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Pesado, hein, gente? Por quê? Porque João Batista veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ou seja, Jesus estava comparando eles ao filho que disse assim, Deus disse para o filho, né? Filho, vá trabalhar. Ele disse, pode deixar, eu sou o cara, eu sou religioso, eu sou a pessoa responsável por te obedecer ao Deus, mas não obedeceram a Deus. Enquanto ele chegou para os pecadores, publicando a prostituta, e disse, vem até mim, eles disseram, não, a gente não quer, a gente está pecando, a gente está no mundo da prostituição, está publicando, mas quando viram a mensagem do Senhor, se arrependeram e foram atrás deles. E foram atrás de Deus, né? Então, Jesus comparou esses 2 filhos com um sendo os religiosos e outro sendo os pecadores. Os pecadores estavam se arrependendo e fazendo a vontade do Senhor Deus ao final, ainda que tenham entristecido Deus no começo. E os religiosos falaram palavras bonitas ao Pai no começo, mas no final das contas não estão fazendo o que o Pai mandou. Então, ele fez essa parábola comparando, né? Interessante. Então, essa parábola dos 2 filhos foi comparada a eles. E agora ele vai vir com outra parábola que está aqui em Mateus, está aqui também em Marcos, está aqui também em Lucas. Vou diminuir um pouquinho aqui para a gente. Vamos para Mateus logo. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, também sobre a vinha, né, gente? A gente falou que muitas das parábolas dele era baseada em coisas da época, como colheitas, plantações,
moedas locais, tudo isso. Havia um proprietário de terra que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes pertenciam. Vamos aqui para Marcos para a gente ver logo lado a lado, para não ter que repetir a história toda. Então Jesus começou a lhes falar por parábola. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha. Gente, o que é que está acontecendo aqui na história? Um homem plantou uma vinha, fez um pé de uva, para pegar a uva, né? Ter o seu suco de uva, ter as uvas boas, ter o vinho. E ele colocou uma cerca ao redor, investiu, colocou a cerca ao redor, como diz aqui, colocou um tanque para prensar a uva, né? Aquele tanque para ficar pisando em cima das uvas, e depois construiu a torre de proteção. E depois ele pagou alguns trabalhadores, que são os lavradores. Essa parábola é a parábola dos lavradores maus. Ele pagou esses lavradores, arrendou, né? Olha, vocês vão trabalhar para mim, toma aqui um dinheiro e vocês vão lá fazer uma viagem. Vocês vão lá para a minha vinha, que a minha vinha, assim vocês vão ficar cuidando. A missão de vocês é ficar cuidando da vinha, fazer que tudo dá certo. Se entrar alguém para roubar, vocês vão tirar a pessoa de lá. Se entrar um animal para querer mexer na vinha, vocês vão expulsar o animal. Vocês vão ficar lá, se for necessário, colocando água, enfim, vocês vão colher da vinha. E aí ele foi fazer uma viagem. Viajou tranquilo, porque a plantação dele estava sendo cuidada pelos lavradores. Na época da colheita, já é época da colheita, então ele enviou um servo aos lavradores. Aqui está dizendo aos seus servos, aqui em Mateus. Em Marcos está dizendo um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha. Ou seja, chegou lá para os lavradores, olha pessoal, e aí, olha, o chefe mandou eu aqui para pegar aqui a vinha. Uma parte é para vocês, que vocês vão receber como a comissão de vocês. E a outra parte vai para o dono, para o chefe, que é o dono da vinha. Eu vim aqui pegar as uvas, vim aqui pegar esse monte de uva, ou suco de uva, ou vinho, o que quer que seja. Esse é o cenário que estava acontecendo, tá? Lucas diz assim: então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e assentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhes entregassem a parte do fruto da vinha. Ok. E aí o que foi que aconteceu, gente? O que aconteceu foi o seguinte, aqui em Lucas mesmo. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e expulsaram da vinha. Olha o que está acontecendo, né? Vamos ver isso aqui em Marcos. Mas eles o agarraram, espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, que bateram na cabeça e humilharam. Aqui está sendo espancaram, aqui está sendo batendo na cabeça. Ações ruins, né? E enviou ainda outro, o qual mataram. Então aqui em Marcos está dizendo que mataram. Ele ainda disse, enviou um terceiro, eles o feriram e expulsaram da vinha. Aqui Lucas está dizendo isso. Marcos está sendo mais específico, né? Está dizendo que mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, outros mataram. Olha que interessante. Aqui Marcos fala ainda mais completo que Lucas, né, gente? Vamos para Mateus. Aproximando a época, os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Então quando a gente faz a harmonia dos três, a gente vê que foram várias vezes que foram mandados servos. Em algumas vezes eles espancaram, mandaram embora sem nada, de mãos vazias. Outros eles chegaram a matar, outros chegaram a apedrejar também. Então a coisa estava séria. Ele mandou um servo, chega lá, o servo apanha e vai embora de mão vazia. Aí ele chega lá e diz, cadê o fruto? Não, eu estou todo apanhado, ferido aqui, me machucaram muito, eu estou sem nada. Manda outro. Bate nele de novo, espanca nele, fere na cabeça como está escrito, apedreja, mata, está mandando outros servos, está matando gente. Então aqueles caras, eles eram bandidos. O que é que eles estão fazendo? Eu paguei a eles, estou dando dinheiro a eles para eles trabalharem para mim,
e agora estou mandando, eles tomaram conta da vinha? Tomaram conta, eles querem deles, eles estão machucando meus trabalhadores aí. E aí, o que é que vai acontecer? E aí a gente parte aqui, ó, para Mateus, aqui, ó, versículo 37, Marcos, versículo 6 e Lucas, versículo 13. Deixa eu ver a câmera aqui. Está escrito assim, vamos para Mateus. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Marcos, faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, o enviou, dizendo, a meu filho respeitarão. Lucas, então o proprietário da vinha disse, que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Vamos seguir aqui de Lucas aí e a gente vai voltando. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo, este é o herdeiro. Vixe. Um monte de gente de coração ruim calculando isso aí, né? Vamos matá-lo e a herança será nossa. Olha a intenção dos caras. Assim lançaram fora da vinha e o mataram. Botaram ele fora da vinha e mataram o filho, né? Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e lançaram para fora da vinha. E interessante a sequência aqui, como fica um pouco diferente, né? Lucas disse que mandaram para fora da vinha, depois mataram. Marcos disse que agarraram, mataram, depois mandaram fora da vinha. Isso aqui, claro que é indiferente para a gente, detalhe. Mas eles pegaram o rapaz e mataram o rapaz. Quando os lavradores viram o filho, aqui em Mateus, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Então, situação ruim, né? Mandaram o dono, o lavrador, o proprietário da vinha, mandou o próprio filho dele, que é o único que tinha restado, ele já tinha mandado todos os servos, já tinha montado os servos dele. Quando mandou o filho pegar o filho dele para querer tomar conta da vinha dele, que era a propriedade dele, que era a herança dele, era tudo que ele tinha, e já não bastasse terem tomado tudo o que ele tinha, pegaram e matado os seus trabalhadores, muitos dos seus trabalhadores pegaram o seu filho e mataram. Mataram o filho. Isso é Jesus contando essa parábola. Segunda parábola que ele está contando. Primeiro a gente viu que ele contou, foi aquela dos dois filhos, que disse, vai trabalhar na vinha, um disse eu vou e o outro disse eu não vou. E essa é a segunda parábola. E a gente está vendo que a situação está séria. E aqui vem a pergunta em Mateus. Ó, portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Foi a pergunta de Jesus àqueles homens, né? Responderam eles, a cúpula religiosa, vamos usar esse termo, né? A gente combinou de usar esse termo. Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Ou seja, os próprios religiosos disseram, esses homens maus devem morrer, porque eles fizeram uma maldade muito grande. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Aqui Marcos está dando a resposta, né? Está encurtando. Aqui em Lucas, o que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha ao outro. Quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteça. Ou seja, o povo a história era tão pesada que o povo disse não, que isso nunca aconteça. Aí Jesus disse, aqui em Mateus, gente, olha. Ou seja, disse para os religiosos. Quando ele perguntou para os religiosos, que os religiosos responderam isso, Jesus disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ou principal pedra, ou a pedra de esquina, em outras versões. E isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Isso aqui é a referência do Salmo 118, 22, 23. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Ou seja, gente, aqueles lavradores da vinha eram os religiosos. Deus, o pai, o dono da vinha, era Deus. E começou a mandar os profetas, e o que é que os religiosos estavam fazendo com os profetas? O povo da terra de Israel, o povo de Judá, estava matando todos os profetas. Aí Deus, o Pai, mandou seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, né? Ele mandou o seu filho. O que era para aqueles religiosos fazerem? Esse é o Filho de Deus, vamos respeitá-lo, já baixa. Matamos os profetas anteriores, vamos nos arrepender, vamos nos submeter a Deus. Olha o filho dele aqui. Aí o que é que eles fizeram? Vamos matar o filho, porque ele matando o filho,
A fama é nossa, a religião é nossa, o dono de tudo é nosso, a gente faz as coisas do nosso jeito. Aqueles homens não seriam capazes de fazer isso, não. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, e viu, além de anjos em espírito. Jesus ressuscitou Lázaro, eles queriam matar Jesus e agora queriam matar Lázaro também. Eles sabiam que Lázaro tinha sido ressuscitado, e eles sabiam. Porque eles disseram assim, estávamos errados. Agora a gente acredita em Jesus. Porque eles não estavam nem aí para a verdade. Eles sabiam que, na verdade, tinha ressurreição. Mas a questão deles não era saber se tinha ou não ressurreição. A questão é que eles queriam ali um pretexto qualquer para ficar fingindo ser religioso, para botar o que queria no bolso. Então eles queriam matar Lázaro. A Bíblia é quem fala isso, e a gente viu sobre isso. Eles queriam matar Lázaro. Então os caras estavam dispostos até mesmo a matar para garantir o que eles queriam. Maldade, claro que é maldade, das piores, com certeza. Corrupção generalizada de um coração desse, né? De um coração desse. E é o que está acontecendo aqui. Então Jesus falou isso para eles. Depois a gente vai para Marcos e Lucas, gente. Vamos continuar essa história aqui em Mateus. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essas palavras, as parábolas de Jesus, compreenderam que eles falavam a respeito deles, com certeza, né? Aí eles entenderam que era deles que Jesus estava falando. Eles procuravam o meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam profeta. Olha pra cá, gente, tá corações duros, meu Deus, desse povo, Jesus, amado. Quando Jesus falou isso, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, depois a gente vai ver como Marcos e Lucas falam, tá, gente? Mas chefe de sacerdote é encargo, e fariseu é o partido dos escribas. Então, chefe dos sacerdotes, que são saduceus, e fariseus, que são tanto os escribas quanto outros que não eram escribas, mas eram fariseus, escribas e os seus discípulos. Ouviram as parábolas de Jesus, eles entenderam o que falava deles, sim, o que eles iam fazer. Aí vamos ler, viu? Então eles se arrependeram e disseram a Jesus, perdoe-nos, Senhor, não queremos ser igual a esses homens. Será que eles falaram isso? Não, gente, aqui no versículo 46 está dizendo assim, procuravam meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam profeta. Quando eles viram que estava falando deles, eles queriam prender. Os caras eram duros, os caras eram ruins. Era para eles se arrependerem. Viu que estava falando a respeito dele, que era para eles fazer. Vamos nos arrepender. Perdoe-nos, Senhor. Nós não queremos ser igual aqueles caras maus ali que mataram o filho. Ainda dá tempo. Eles mataram o filho na tua parábola, mas a gente não matou o filho que está aqui ainda. A gente quer matar, mas a gente não matou. Mas quando eles viram, eles pensaram o quê? Queria prendê-lo, ainda queria continuar matando. Os caras eram ruins. Ruins, gente, ruins. E estavam na religião, né? Olha, a gente não deve julgar ninguém, mas vamos trazer um pouco para a realidade. Muitas das vezes, infelizmente, isso é forte, tá? Mas alguns de nós, eu não vou dizer alguns de nós, vou dizer eu em algumas circunstâncias, que Deus me livre disso, mas a gente está se escondendo atrás de religião, quando tem um coração perverso e antônimo à palavra de Deus. Eu diria que são poucas pessoas, e espero estar muito correto, porque muitas das pessoas temem e amam Jesus. Muitos erram e vacilam por falta de conhecimento, como diz Oséias, o meu povo morre por falta de conhecimento. Muitos erram e vacilam por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas alguns poucos, ainda que mínimos, têm maldade no coração mesmo e está ali no mundo da religião escondido. Escondido para estar disfarçado, né? Achando que está enganando Deus. Mas um dia, se algum de nós está nessa condição, vai lidar com Deus. Ah, eu sei de um irmão que... Não. Sei de um irmão, não. Ah, o fulano, uma ciclana, não. Nada de pensar em ninguém, tá, gente? Nada de pensar em ninguém. Quer queixar-se o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Mateus 7,1 também diz, não julguem para que não sejais julgados. 1 Coríntios, capítulo 11, onde fala da Santa Ceia, lá no finalzinho daquela passagem da Santa Ceia, versículo 30 e alguma coisa, salvo engano, eu não me lembro, se é 20 e pouco, se é 30 e pouco, mas ele diz, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, nada de pensar no fulano, ou no ciclano, ou na ciclana, e eu acho que ele é uma pessoa que é um joio que não vai... Não. A gente tem que digerir essa informação com sabedoria, cautela, com humildade e com coração limpo diante de Deus. É para eu me observar para saber se eu estou na condição desses religiosos ou não. Se eu estou na condição misericórdia de Jesus, Deus me livre, rosto no chão, Deus me perdoe. Que acreditamos que não estamos. Mas se de repente eu tiver, prostrar e pedir perdão. Se eu não estiver,
Amém, Senhor, tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos. Se alguém está nessa situação, toca no coração deles, Jesus. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia daquelas pessoas que te temem. Senhor, tenha misericórdia daqueles corações angustiados que te clamam, e vamos orar, Jesus, ponto final. Nada de apontar ninguém, nem julgar ninguém, nem ficar especulando ninguém, tá, meus irmãos? Essa informação a gente recebe para digerir de maneira madura e que não desagrade o Espírito Santo de Deus. Ok, vamos seguir assim, vamos seguir aqui, né? Então a gente viu essa história aqui na parte de Mateus, isso aqui é Marcos, isso aqui é Lucas, essa parte daqui de baixo, gente, vai ser Mateus, vai ser uma terceira parábola, tá? E vai ser Mateus, já na próxima passagem de Mateus, a gente está lendo no capítulo 21, e aqui a gente vai ler no capítulo 22, versículo 1 de Mateus. Mas vamos aqui para Marcos, para a gente ver. Marcos 10. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso os deixaram e foram embora. Em Marcos. Vamos para Lucas. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra, ou pedra angular, ou pedra de esquina. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que havia contado essa parábola. Ficaram iradinhos, né? Ficaram zangados. Falou deles, eles ficaram zangados. Todavia, tinha medo do povo. Todavia, tinha medo do povo. E, meus irmãos, então a gente fecha essa parábola aqui. Não fechamos a aula de hoje, não, que vamos para a terceira parábola ainda, tá? Para fechar a sessão inteira. Mas a gente fecha essa segunda parábola, que é a parábola dos lavradores maus, contadas por Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus fala na terça-feira da Semana Paixão, lembra? Terça-feira ainda da Semana da Paixão, Jesus falou essa parábola e deixou os caras griladinhos, né? Eu vou utilizar esses termos, às vezes a gente utiliza esses termos, meus irmãos, mais usuais, permitam-nos que a gente entenda um pouco melhor o contexto da coisa. Então eles ficaram ali inconformados com o que Jesus falou. Certo, meus irmãos? Vamos para a última parábola, que está em Mateus. Vamos aumentar esse texto aqui para ficar mais fácil da gente ler, tá? Aqui dá para a gente ver. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1 diz: Jesus lhe falou novamente por parábolas. É a terceira parábola, tá, gente? A primeira foi aquela dos dois filhos para a vinha. A segunda foi dos lavradores maus. E agora a gente vai para a terceira parábola, que é um convite para o banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como o rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Então, a parábola dos convidados para o banquete de casamento, a gente agora está vendo que o rei preparou um banquete de casamento para o filho, mandou os servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo: venha, meu filho vai se casar, venha para o casamento do meu filho, eu quero uma festa bonita, é uma coisa especial, eu quero todo mundo aqui, vocês são meus amigos, eu quero todos os meus amigos aqui para encher, para testemunhar o casamento do meu filho, venham. Mas eles não quiseram vir. Não deram desdém aqui, né? Não foram para o casamento do filho. Versículo 4. De novo enviou outros servos e disse: digam os que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Venha, porque se não vier para o banquete de casamento, quando é que vai ter? Eu preparei os boi gordos, eu preparei o novilho, é meu filho que vai se casar. Eu preparei do melhor, eu gastei o que tinha que gastar. Os animais já foram mortos, já está tudo pronto aqui. É só vocês virem para comer. Vem para comer, vem para beber. Se vocês não vierem, vai se estragar tudo. Eu não vou perder, não vou jogar tudo no lixo ali. Vou perder a festa. Além de perder as testemunhas para o meu filho, para um momento especial, vai ter ninguém, não vai ter nenhum convidado para o meu filho. O meu filho vai se casar com a noiva dele, não vai ter nenhum convidado. Além de que tudo vai se perder, venha, vem embora logo. Venha. Versículo 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram.
Eita, meu Deus, haja violência. Já não bastava dizer não, 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 não. Pegaram os servos, maltrataram os servos e outros chegaram a matar os servos. Haja violência. O rei ficou irado, lógico, e enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então, olha o que aconteceu, né? Mataram os servos, o rei ficou irado, já não bastava dar não, já não bastava desdém, já não bastava desconsideração, ainda pegaram os servos e mataram. E que desonra é essa com o rei? Pegar o servo do rei e matar, como se o rei não fosse nada, eles estão malucos, ali é o rei, tão loucos da cabeça de fazer isso com o servo do rei. E o que aquelas pessoas têm no juízo? Não tem juízo. Então o rei pegou o exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. 8. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Já que ninguém queria ir, eles não eram dignos, eles não respeitaram, deram desdém e ainda mataram os meus. Falta de respeito absoluta, entristeceram o rei na festa de casamento do filho dele. Já que isso aqui tudo vai se perder, não vai se perder não. Vou chamar um monte de gente aí. Tem gente que quer, eles não querem, tem gente que queira. Mande chamar aí todo mundo, vai, traz todo mundo para cá. Chamou. Aí chamou um monte de gente. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, estava de penetra, né? Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. A veste nupcial era uma roupa que eles colocavam para participar das festas, para participar dos eventos, e esse homem, por algum motivo, ele estava ali de uma maneira diferente que deveria estar, né? Não era daquele jeito que ele tinha que estar diante do rei. Ele deveria ter obedecido ele deveria ter obedecido às ordens, quer fosse bom, quer fosse mal, ele deveria ter se obedecido, ter se limpado, ter se tratado, obedecido àqueles servos para estar direitinho lá naquela presença. Mas ele não quis. Ele não quis, deu desdém, foi lá sem veste oficial, tô nem aí para nada. Também foi outro que desrespeitou o rei, né? Também foi outro que desrespeitou o rei, igual aqueles. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, a se referindo ao inferno aqui, né, gente? Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oh, Jesus. O evangelho é levado a tanta gente. A gente não é objetivo nosso aqui tratar a parte principal, gente. A parte principal é a parte mais doutrinária, a explicação das parábolas. O nosso objetivo continua sendo o objetivo de entender mais um pouco o contexto, para a gente ter uma base, ter uma alicerce, para a gente entender todo o cenário e lá na frente a gente desejando se aprofundar nisso aí. Mas me permitam fugir um pouco a regra aqui, tá? O que é que está acontecendo? Jesus veio para aquele povo, para o povo, segundo ele, o povo judeu, mas o povo judeu, a princípio, principalmente os religiosos, rejeitou Jesus. Claro que não foram todos, né? Claro que não foram todos. Mas houve rejeição por parte dos judeus. Então ele foi e começou a vir para os gentios, aquelas pessoas que eram pecadores e publicanos. E muitos começaram a se arrepender. A gente vai começar a ver isso melhor em Atos dos Apóstolos. Centuriões começavam a se arrepender, oficiais romanos se arrependiam, os gentios começaram a se arrepender. Inclusive aqui mesmo, teve oficial romano que foi para Jesus. Jesus não disse: eu vou lhe matar agora. Jesus disse: vá, o seu filho está curado, o seu servo vive. Nem mesmo em Israel achei fé como essa deste centurião. Jesus começou a curar e fazer coisas ali para aquelas pessoas que eram gentílicas, os oficiais romanos, os inimigos do povo de Deus, digamos assim. Jesus não veio para trazer libertação política, mas sim libertação espiritual. E enquanto muitos estavam negando a Jesus, quem é você para se dizer o Filho de Deus, para dizer que é o pão vivo que desceu do céu? Quem mandou o pão foi Moisés, que mandou o maná do céu, mandar do céu. Nós somos descendência de Abraão. Eu disse: não, meu filho, não, meu filho. Quem mandou o maná do céu não foi Moisés, foi o meu pai. Aquelas pessoas lá com a mente toda deturpada. Aí chegou o oficial e crê em Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, só dê uma ordem. Eu também tenho superiores e tenho subordinados. Se o senhor der uma ordem, eu também digo ao meu subordinado: vai, e ele vai. E quando me manda fazer, eu mando. Se o senhor mandar a ordem, eu sei que vai acontecer. Eu não sou digno que entre na minha casa. Poxa, um chefe do exército inimigo do povo de Deus, tendo essa fé em Jesus, enquanto o povo de Deus não estava tendo? Só se, gente, é isso aqui que estava acontecendo.
Então, mesmo assim, ele foi para os gentios. Mesmo ele levando a palavra para todos, tem gente que vai, mas ainda assim quer desobedecer também. Não é o fato de ser gentio que vai aceitar, não. O evangelho é pregado a todos, mas tem gente que diz, tá, eu quero os benefícios desse evangelho. Eu quero esse Deus que dizem que se eu der um carro, ele me dá dois. Eu quero as bênçãos do Deus, mas eu não quero o Deus da bênção, não. Eu quero ficar ali tentando me alimentar o máximo possível do que eu puder, me aproveitando o máximo possível do que eu puder me aproveitar desse denominado evangelho. Se for para eu ganhar dinheiro com isso, eu vou. Se for para eu ganhar fama, riqueza, ganhar mulheres com isso, eu vou. Se for para ir para a igreja atrás de mulher, eu vou. Se for para ir para a igreja atrás de ganhar fama, eu vou. Se for para ganhar destaque, mostrar minha voz bonita cantando, eu vou. Mas o Deus daquela igreja eu não quero, não. Opa, pra cá, né? Deus tá vendo. Deus tá vendo. O rei viu, amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Aí o homem ficou mudo, não tinha como se justificar. Pensou que não ia ser reconhecido? Se eu tô lá, inserido na religião, cheio de capa, fazendo ali uma coisa ou outra, achando que porque eu dei um andismo uma vez, porque eu tô indo domingo para a igreja, porque eu sou ministro e tal, porque eu sou porteiro, porque eu sou diácono, tô indo pro céu, tá garantido. Vale ressaltar para mim mesmo que a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz que o céu está mais garantido para mim porque eu sou discípulo, porque eu sou diácono, porque eu tenho todos os anos de crente, porque eu sou dizimista, porque eu fui domingo para a igreja, porque eu já ganhei almas. A palavra de Deus não diz que o céu está garantido para mim por causa disso. Pelo contrário, ela diz em Mateus capítulo 5, versículos 32 e 35, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu operei maravilhas, em teu nome fiz isso. Ele diz, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ok, senhores, então a gente precisa estar atento a isso aqui. Nós precisamos estar atento a isso aqui, tá? A gente fugiu um pouquinho, não fugiu do assunto, né? A gente se aprofundou um pouco mais no assunto, sendo que não era interesse, não era objetivo, mas a gente se aprofundou, aproveitou a oportunidade aqui. Então essa foi a parábola que Jesus falou também, mais uma vez, para aqueles homens, né? Se referindo que aqueles homens eram os convidados principais, mas aqueles homens não quiseram ser os convidados principais, tá, meus irmãos? Com isso, nós acabamos essas três parábolas. De trás para frente, a parábola dos convidados para o banquete de casamento, depois falamos a parábola dos trabalhadores maus, dos lavradores maus, e essa primeira parábola que São Mateus cita também, que é a parábola dos dois filhos, né? E com isso a gente fecha essa sessão 132b, para a partir do próximo momento nós irmos para a sessão 133.